Correção da atividade, bloco 9. O assunto são as ideias socialistas. Então, aqui pediu para descrever as ideias de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, Karl Marx, Frederick Engels. Espera-se que vocês tenham respondido o seguinte. Saint-Simon ele apontava que a sociedade de certos grupos e população, como a dos proprietários, como o pior problema da sociedade. Segundo ele, todos deveriam trabalhar e ser remunerados de acordo com o que produzissem. O pensador aceitava a livre empresa e o lucro do capitalista, mas opunha-se à exploração dos trabalhadores. Charles Fourier identificava a propriedade privada como um dos principais problemas da sociedade. Ele propunha a construção de um modelo de organização social baseado na associação no cooperativismo. Para ele, o ideal seria formar pequenos núcleos populacionais e que não houvesse classes nem propriedade privada. Esses lucros populacionais chamavam-se falanstério. Robert Owen, o problema estaria nas precárias condições de trabalho e que eram submetidos os operários. Ele reduziu a jornada de trabalho, criou escolas e creches para os filhos dos operários e hospitais. Mas a situação dos trabalhadores continua a mesma coisa. Assim, para ele, a propriedade privada passa a ser o grande problema, que dividia a sociedade entre trabalhadores e proprietários. Assim, ele criou os núcleos cooperativos, onde os trabalhadores eram produtores e consumidores. Karl Marx e Frederick Engels procuravam compreender os mecanismos do sistema capitalista, pois acreditava que após esse entendimento seria possível encontrar meios para sua superação. Assim, elaborava um método de análise histórica chamado materialismo histórico, que embasava-se nas ideias e valores da consciência, seria determinados em última instância pela realidade material, ou seja, através dos modos de produção. A partir daí, tem-se o surgimento do materialismo histórico, onde a natureza e a sociedade estão em movimento constante de mudança, renovando-se continuamente. Essas mudanças ocorrem devido à luta de classes, ou seja, ao conflito entre grupos sociais que haviam marcado a história da humanidade. A número 2 quer saber sobre a situação das mulheres na Europa no século XIX. As mulheres ricas preparavam-se desde cedo para o casamento, a instrução que recebia era voltada para a vida religiosa, para os cuidados com a família e com a casa. Uma vez casadas, passavam ao controle do marido, que tinha total domínio sobre elas e os filhos. Muitas delas não podiam sair desacompanhadas e era proibido de adquirir bens ou exercer uma determinada profissão. As mulheres pobres ingressavam cedo no mercado de trabalho, ainda solteiras, trabalhavam longas horas nas indústrias e recebiam um salário muito baixo, que eram pagos aos homens. A operária que era casada também se ocupava da casa e dos filhos. Ricas ou pobres, muitas mulheres sofriam maus tratos, né, do marido, que não havia uma legislação específica para atender os interesses das mulheres. Número 3, pediu para falar sobre as ideias defendidas pelo anarquismo. Então, o anarquismo combate a propriedade privada e a autoridade dos governos e das instituições políticas apontadas como causa de injustiça social, da opressão. Ansiava por liberdades individuais e de crença, que a natureza humana seria suficiente para que as pessoas se organizassem livres de opressões. Também era contra a ditadura do proletariado ou qualquer outra forma de governo. Também era contrários à democracia, pois para eles o desejo da maioria não poderia sobrepor-se ao da minoria. Além disso, não acreditava na luta parlamentar, ou seja, na disputa das eleições e de cargos representativos.